Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre o idealismo alemão, um dos períodos mais ricos e complexos da história da filosofia ocidental. Os quatro grandes representantes do idealismo alemão são Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Este é também o contexto filosófico do qual surgiu Karl Marx, pensador que desenvolve várias discussões colocadas por estes pensadores. Alguns idealistas alemães estão entre os filósofos mais complexos que podemos estudar na história da filosofia, como Kant e Hegel, por exemplo. Então, nós não tentaremos, por isso, abordar estes quatro pensadores em apenas um episódio. Isso seria impossível. Mas o que nós vamos fazer aqui é um recorte em Fichte e Hegel, a fim de oferecer uma introdução a alguns dos temas trabalhados por estes filósofos. Aqui no podcast há alguns episódios sobre Kant, de modo que gostaríamos de trazer algo novo hoje. E como nós nunca falamos sobre Fichte, eis aqui a oportunidade. Vocês perceberão também que Fichte e Hegel discutem várias questões que foram muito importantes na filosofia de Karl Marx. Nosso principal objetivo neste episódio é desfazer uma enorme incompreensão sobre o idealismo alemão. Ao ouvir a palavra idealismo, muitos pensam se tratar de uma postura ingênua e distante do mundo, preocupada apenas com as ideias. E isso é um erro grosseiro. Nós mostraremos que principalmente Fichte e Hegel são a fonte de várias ideias de Marx e que o idealismo alemão, de certo modo, não está muito distante do materialismo. Não é verdade que, até Marx, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, não se preocupando com sua transformação. Após abordar questões importantes das filosofias de Fichte e Hegel, nós voltaremos a este ponto na última parte do episódio. Então vamos lá, acompanhe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. O podcast Filosofia Vermelha é um oferecimento de todos os que contribuem mensalmente com este trabalho através da plataforma Apoia-se. A todos vocês, meu muito obrigado. Sua contribuição é fundamental para que possamos seguir adiante ajudando mais pessoas. E se você ainda não nos apoia, torne-se você também um apoiador acessando o link que está na descrição deste episódio. E outra forma muito simples de apoiar este trabalho é avaliando o nosso podcast com 5 estrelas. Nós contamos hoje com mais de 150 mil inscritos apenas no Spotify, mas o número de pessoas que já deixou sua avaliação representa menos de 10% deste número. Se você ainda não nos avaliou, faça isso agora antes de entrarmos propriamente no tema deste episódio. Basta ir até o nosso perfil e dar um tap nas estrelas. E se você busca uma visão geral da história da filosofia ou quer se aprofundar em temas específicos, confira os 4 cursos que temos publicados até agora. Em nosso curso Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, oferecemos uma visão panorâmica dos principais filósofos desde os pré-socráticos até alguns pensadores importantes do século XX. O nosso principal objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária, você lerá textos escritos pelos próprios filósofos. O link para este curso está na descrição deste episódio. E, além deste curso, temos também Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, curso no qual estudamos 3 obras fundamentais que abordam a religião de uma perspectiva crítica filosófica. As obras são A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Temos também o curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, no qual fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nos textos do próprio Karl Marx. Abordamos temas que você dificilmente encontrará por aí em língua portuguesa.
E por último, é com enorme satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso, Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. Nós mostramos neste curso que a filosofia pode nos ajudar a viver de maneira mais satisfatória, porque muitos dos problemas pelos quais passamos têm origem em nossos pensamentos e não nas próprias coisas. De modo que enxergar a realidade sem erros e ilusões pode nos poupar muito sofrimento. Para ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, idealismo alemão. O idealismo alemão, segundo o próprio Hegel, é a revolução expressa em forma de pensamento. Este período da história da filosofia teve início em 1781, com a publicação da Crítica da Razão Pura de Kant, e terminou 50 anos depois, com a morte de Hegel em 1831. Os pensadores deste meio século revolucionaram todas as áreas da filosofia e seus efeitos se fazem sentir até hoje. Os 4 principais filósofos do idealismo alemão foram Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Foram estes que possibilitaram o surgimento de pensadores depois como Marx e Kierkegaard, por exemplo, provocando inúmeros desdobramentos na história da filosofia e recebendo a atenção de outros pensadores como Schopenhauer e Nietzsche. A importância do idealismo alemão, no entanto, é quase tão grande quanto sua complexidade. Parte dessa dificuldade pode ser explicada pelo fato de estes filósofos estarem tentando encontrar formas apropriadas de expressão para ideias que eram radicalmente novas, o que levou Hegel, por exemplo, a escrever de uma maneira praticamente incompreensível. Quem tenta ler Hegel sabe do que eu estou falando. Quem tenta ler a Fenomenologia do Espírito sabe que é praticamente impossível compreender esta obra sem a ajuda de comentadores. Então, o idealismo alemão, se podemos assim resumi-lo, é a expressão pensada da revolução, a expressão teórica da exigência por liberdade. Uma das principais mensagens que você tem que levar deste episódio é isso. O idealismo alemão é a expressão pensada da revolução. O idealismo alemão é expressão teórica da exigência por liberdade. Mas vamos avançando então neste episódio e vamos falar agora sobre Fichte, um filósofo pouco conhecido, mas que teve uma enorme importância no idealismo alemão e em pensadores posteriores. Johann Gottlieb Fichte nasceu em 1762 na cidade de Ramenau, na Alemanha, e faleceu em Berlim no ano de 1814. Então, situe aí historicamente. Fichte vai de 1762 até 1814. Biograficamente, podemos falar que Fichte foi o filho mais velho entre 7 filhos e, graças a um mecenas, ele conseguiu estudar. Não fosse isso, ele não teria conseguido ir para a universidade. Agora, quando seu mecenas faleceu, Fichte teve que buscar meios para prosseguir seus estudos, então ele se tornou preceptor, que é uma espécie de professor particular dando aulas em residências. Fichte chegou a conhecer Immanuel Kant pessoalmente e, filosoficamente, Fichte tentou levar a cabo o projeto iniciado por Kant. O objetivo de Fichte era desenvolver um sistema filosófico próprio, uma filosofia da liberdade inspirada nos eventos revolucionários da França. Então, mais uma vez, situe aí historicamente. Revolução Francesa em 1789 aconteceu no período de Fichte, que nasceu em 1762. Fichte pensava que o espírito humano deveria superar a coisa em si kantiana e explicar de maneira absolutamente autônoma o seu mundo a partir de sua autoconsciência. Fichte foi inicialmente influenciado por Spinoza, mas depois ele se voltou para o idealismo, defendendo a posição de que não podia haver nenhuma realidade independente do nosso pensamento, mas que os objetos considerados reais
são criados pelo sujeito pensante. E nessa tese, ele é um continuador da tese kantiana de que a realidade é dependente do sujeito. Mas, ao contrário de Kant, Fichte não vai pelo caminho do meio entre idealismo e materialismo, porque Fichte enxerga que é apenas no idealismo que a completa consciência de liberdade deve se realizar. A filosofia política de Fichte revela uma preocupação central com a liberdade. Sua obra e prática deixam claro que os filósofos, de fato, não se limitavam apenas a interpretar o mundo, como afirma a 11ª tese de Marx a Feuerbach. Não, a obra e prática de Fichte deixam claro que vários filósofos também tinham o objetivo de transformar o mundo. Vamos trazer agora uma citação do próprio Fichte que ilustra tal ponto claramente. Ele afirma o seguinte, abre aspas, a especulação não é de maneira alguma a finalidade da vida. Ela é apenas um meio. E não é nem mesmo o meio de construir a vida, pois reside em um mundo bem diferente e aquilo que deve ter influência sobre a vida deve vir da própria vida. Fecha aspas. Em outra passagem, Fichte também já via claramente que as relações sociais eram feitas pelos próprios indivíduos. Ele afirma o seguinte em seu famoso discurso à nação alemã. Abre aspas, apenas os próprios seres humanos fazem as relações humanas e nenhuma outra força fora deles. Fecha aspas. Outro traço interessante de Fichte é sua radicalidade, a recusa em aceitar compromissos. Quando Fichte aborda um problema, ele o leva até as últimas consequências. Em sua preleção intitulada A Missão do Intelectual, em alemão Die Bestimmung des Gelehrten, Fichte deixa claro que uma de suas principais tarefas, e na verdade de todo e qualquer intelectual, no final das contas, era elevar a consciência da humanidade. Preste atenção nisso. Uma das principais tarefas de todo o intelectual é elevar a consciência da humanidade. Fichte era da posição que intelectuais têm a responsabilidade de comunicar seu conhecimento ao público mais amplo, a fim de acelerar a realização universal da liberdade. Eu acredito que se Fichte vivesse hoje, ele não apenas escreveria livros, mas possivelmente teria um canal no YouTube e talvez também um podcast. A filosofia política de Fichte é basicamente orientada ao futuro. E nisso ele se difere de Hegel, porque Hegel via o curso dialético da história até o presente. Mas quando Hegel chegava no presente, ele se tornava conservador. Mas Fichte considerava o momento presente apenas como uma passagem para uma situação futura melhor, de tal maneira que ele se aproxima de Marx também nesse sentido. E na passagem que nós vamos ler agora, veremos que quando Fichte pensa no progresso, ele faz até mesmo uma interessante defesa da revolução. Vejam só o que afirma este filósofo idealista alemão. Abre aspas. Quando se impede o desenvolvimento do espírito humano, há apenas duas opções possíveis. A primeira é a menos provável, nós permanecemos onde estamos, ou a segunda, a mais provável. O curso reprimido da natureza rompe de forma violenta e aniquila tudo o que está em seu caminho. A humanidade se vinga da forma mais cruel de seus opressores, revoluções se tornam necessárias. Fecha aspas. Como podemos ver nessa passagem, Fichte enxerga as revoluções como necessárias a fim de que o espírito humano possa se desenvolver. Agora, o conceito de liberdade em Fichte é diferente do conceito kantiano. A liberdade para Fichte é comunal e acontece na relação com os outros, e não apenas no agente individual, como em Kant. E, além disso, a liberdade é uma condição que só pode ser desfrutada em uma comunidade que oferece certas condições para tal. E tais condições para a liberdade não são apenas políticas, mas também econômicas. É preciso um certo nível de recursos e oportunidades. Isso que eu acabei de falar é de uma importância tremenda e fundamental. Porque os liberais, por exemplo, adoram falar sobre liberdade, mas apenas no sentido político.
Mas não há liberdade sem a liberdade econômica, sem que você tenha condições práticas para a liberdade. E o Fichte já apontava isso. A liberdade é uma condição que só pode ser desfrutada em uma comunidade que oferece certas condições para tal. Por exemplo, qual é a liberdade de um indivíduo que mal consegue se alimentar e pagar o aluguel? Outro tema em que Fichte figura como um precursor de Marx é a essência comunitária da natureza humana. Vejam só o que Fichte vai falar sobre a natureza humana. Isso é, a sua essência é comunitária. O conceito de ser humano não é o conceito de um indivíduo, já que um ser humano individual é impensável. Então, o conceito de ser humano é um conceito de espécie, não diz respeito a indivíduo, mas a espécie. Não pode haver pessoas realmente humanas na ausência de comunidades justas que cultivam o desenvolvimento e reconhecimento da capacidade de racionalidade de cada indivíduo. O indivíduo é uma pessoa somente dentro do Estado. Fora dele, o indivíduo pode ser um animal, mas não é um agente racional. Essa concepção, na verdade, já se encontra em Aristóteles e foi endossada posteriormente também por Hegel. E outra discussão em que Fichte se mostra preocupado com a transformação da realidade diz respeito a um modelo de Estado ideal. Ele trabalha este tema em sua obra Der geschlossene Handelsstaat, em português, o Estado Mercantil Fechado. Obra na qual ele afirma que não deve haver pobres e ricos em um Estado racional e que a pobreza se origina das relações sociais. Vejam só que interessante essa citação. Abre aspas. O faminto ao qual vocês dão pão teria pão se as relações sociais não obrigassem a isso. Fecha aspas. Perceba nessa passagem que Fichte conhecia bem a sociedade de sua época. Ele enxerga que a pobreza tem causas sociais, revelando que Marx não foi o primeiro filósofo a voltar seu interesse para as relações sociais concretas. E é necessário também um governo e uma direção central na economia. Vejam só, nós estamos falando de Fichte. Fichte afirmava que é necessário um governo e uma direção central na economia. Para Fichte, o que ele chama de Estado mercantil fechado é a melhor forma de economia. O Estado deve garantir o direito à propriedade, mas o seu fim último é o estabelecimento da justiça social, no interesse da qual é possível até mesmo limitar a liberdade em certas ocasiões. Perceba que temas geralmente associados a Karl Marx como sendo inovadores na história da filosofia já haviam sido tratados por Fichte, um idealista alemão, também socialista e profundamente interessado em transformar a realidade. Mas veja o seguinte, o recorte que nós fizemos de Fichte mal arranha a superfície de seu pensamento. É importante afirmar isso mais uma vez, porque vez ou outra aparecem comentários dizendo faltou dizer isso, faltou dizer aquilo. Não faltou dizer nada no recorte que eu preparei para este episódio. Por isso eu afirmo mais uma vez, considerando a filosofia total de Fichte, nós mal arranhamos a sua superfície. Nosso objetivo neste episódio é apenas apresentar alguns temas sociais e políticos destes pensadores a fim de corrigir a visão distorcida de que a filosofia, de forma geral, não se ocupa da realidade concreta e que o idealismo não visa transformar a realidade. É errado dizer isso. Como nós podemos ver, Fichte era um idealista profundamente compromissado com a transformação social. Mas nós faremos agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e também revigore a concentração para o restante do episódio. E, para combinar com o tema do episódio de hoje, nós trazemos uma obra justamente do período do idealismo alemão. Você ouvirá um trecho da famosa Nona Sinfonia de Beethoven, a qual foi executada pela primeira vez no ano de 1824. Hegel ainda estava vivo e o cenário intelectual da Alemanha era dominado pelo idealismo alemão. A propósito,
Beethoven e Hegel nasceram exatamente no mesmo ano, em 1770. E enquanto você aprecia esta música, gostaria de pedir que você avalie o nosso podcast com 5 estrelas no Spotify ou em qualquer outra plataforma através da qual você nos ouve. Isso não dura nem 10 segundos e, dessa forma, você contribui com este trabalho e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Na terceira aba do nosso perfil no Spotify, há um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema, idealismo alemão. E agora vamos falar sobre Hegel. Hegel é o ápice do idealismo alemão, sendo considerado como o último dos grandes filósofos. Hegel se tornou tão importante na história da filosofia que, depois dele, ninguém consegue sair de sua sombra, no sentido de dizer algo significativo sem estar ou com ele ou contra ele. Hegel foi um filósofo de saber enciclopédico e é chamado por isso de Aristóteles alemão. E Hegel também tentou, assim como o filósofo grego, dar uma forma científica à filosofia. Hegel nasceu em Stuttgart em 1770, como nós falamos, no mesmo ano que Beethoven, e faleceu em 1831, atingido pela cólera que se alastrou por Berlim. Vamos falar agora sobre alguns temas da filosofia de Hegel, que é muito ampla, é muito extensa, mas nós separamos alguns para este episódio, e a primeira é dialética. Duas das características mais fundamentais que definem o pensamento de Hegel e seu efeito duradouro na história da filosofia são o seu método dialético e a inserção da história na filosofia. Quanto à dialética, não existe definição fácil de dialética. Mesmo que nós possamos apresentar o significado da palavra como ela se apresenta no dicionário, isso não nos explica muito sobre o conceito, porque etimologia não fornece conceito. É necessário adentrar no pensamento dialético para só então começar a entender do que se trata. O termo dialética tem uma história antiga e encontramos seu uso desde a Grécia Antiga. O pensamento de Platão apresenta também uma dialética, embora seja diferente da dialética de Heráclito e também da dialética de Zenão. Agora, a título de introdução, nós podemos esboçar algumas definições básicas sobre o conceito de dialética em Hegel. Hegel afirmou certa vez em uma conversa com Goethe que a filosofia é o espírito da contradição organizado. Vejam só, a filosofia é o espírito da contradição organizado. E isso capta uma das principais características da dialética: a apreensão da contradição que está presente em
todas as coisas. Theodor Adorno dá a seguinte definição, abre aspas, a dialética é um pensamento que não se limita à ordem conceitual, mas que tem a arte de corrigir a ordem conceitual através do ser dos objetos. Fecha aspas. Vejam, a dialética é o método do pensamento que não é apenas um método, mas a tentativa de superar a própria arbitrariedade do método e trazer para o conceito aquilo que não é propriamente conceito. Vejam que nessa definição, eu sei, já um pouco complexa, nós já vemos algo diferente do que geralmente encontramos em diversos manuais que tentam explicar a dialética. Vejam só, nós já podemos ver que a dialética não é um método no sentido de ser algo como uma receita de bolo, que nós podemos simplesmente aplicar em qualquer objeto ou contexto e daí dizermos que fizemos uma análise dialética. Não, a dialética é mais do que um método. Ela é a superação do próprio método. E outra característica da dialética se resume na expressão movimento dos conceitos, utilizada por Hegel no prefácio de sua obra Fenomenologia do Espírito. Agora, por conceito, não deve ser entendido aqui apenas aquela representação mental que fazemos dos objetos, mas também a própria vida da coisa. Mas vejam, perceba que esta caracterização ultrapassa aquilo que comumente se designa por método. A dialética penetra nas próprias coisas, está em constante interação com elas. Outro tema muito importante na filosofia de Hegel é a questão da historicidade. Essa é uma das principais características do pensamento hegeliano. A historicidade está diretamente relacionada com uma das características da dialética que acabamos de apontar, o movimento dos conceitos. Nada pode ser considerado em sua forma estática. Todo objeto deve ser visto como resultado de um processo. Isso aqui é fundamental. Todo objeto deve ser visto como resultado de um processo. Theodor Adorno afirma que não há nada entre o céu e a terra que não deve ser apreendido como algo que é movido ou tornado, no sentido de que tenha se tornado algo que é resultado de um processo. Então Adorno afirma, olha, nada é apenas o ser, mas tudo é um vir a ser, tudo é um tornar-se, em alemão um werden. E por isso dizemos que a dialética destrói a rigidez dos objetos. Isso aqui também é de importância fundamental. A dialética destrói a rigidez dos objetos. Vejam só um exemplo. É por isso que Hegel enxerga o ser humano como um ser social. Ao invés de Hegel considerar o ser humano como possuindo uma essência humana, ele vê que o homem é resultado de um processo histórico. Então veja, a descoberta da dimensão histórica, segundo Adorno, pode ser considerada uma revolução copernicana, assim como aquela realizada por Kant. Nós estamos falando então sobre a questão da historicidade em Hegel, né? Primeiro falamos sobre a dialética e agora estamos falando sobre a historicidade. Vamos destacar em que sentido Hegel é histórico e nós podemos fazer isso em pelo menos 4 pontos ou 4 sentidos. Primeiro ponto, Hegel é interessado em história ou em filosofia da história. Assim como Kant e Fichte, Hegel também defende que a história pode ser compreendida se e apenas se ela for intrinsecamente racional. E assim como Fichte, o Hegel também era profundamente interessado na Revolução Francesa, a qual ele enxergava como um ponto de virada na história moderna. Este foi o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a questão da historicidade em Hegel. Hegel estava interessado na história da filosofia, a qual foi, na verdade, inventada por ele. Vejam, isso não é pouca coisa. A história da filosofia foi inventada por Hegel. Hoje nós podemos até conhecer mais que o próprio Hegel sobre figuras individuais, mas nós não sabemos mais que ele sobre a própria história da filosofia. Todas as obras de história da filosofia que vieram depois são baseadas em suas preleções sobre a história da filosofia. Terceiro ponto, Hegel também via a própria filosofia como histórica. Vejam só, a visão de Kant é ahistórica, no sentido de não histórica.
é sistemática e ainda é a principal forma de se fazer filosofia hoje. A maioria dos filósofos considera que não é tão necessário considerar as ideias anteriores ou então fazer mais que uma varredura por teorias filosóficas anteriores. Agora, Hegel não. Hegel é como Isaac Newton, o qual afirmava se apoiar sobre os ombros de gigantes para ver mais longe. Hegel afirma que constrói sua filosofia levando em conta tudo aquilo que é de valor nas discussões anteriores, de modo que não há mais distinção entre sua própria filosofia e as anteriores. E o quarto e último ponto sobre a historicidade em Hegel. A filosofia de Hegel também é histórica no sentido de que o próprio conhecimento é visto como histórico. De Platão até Kant, o debate epistemológico consistiu em mostrar não apenas que nós podemos, mas também como podemos conhecer uma realidade independente de nossa mente. E este esforço encontra seu ápice na filosofia de Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, na qual Kant analisa de maneira profunda as condições não históricas do conhecimento. Agora, Hegel, por sua vez, formula uma teoria do espírito ou de uma razão impura, a qual depende do tempo e do espaço. Outro tema importante para Hegel que gostaríamos de trazer aqui neste episódio de hoje é um tema que é comum a todo o idealismo alemão e é a liberdade. Hegel enxergava a própria história como o desenvolvimento progressivo da ideia de liberdade no mundo, de modo que a liberdade se torna a preocupação central de toda a sua obra. Em sua famosa dialética do senhor e do escravo, presente na Fenomenologia do Espírito, Hegel não se contenta com uma mera liberdade de consciência como aquela defendida pelos estoicos. Para os estoicos, o importante era ser livre em seu interior, em sua consciência, mesmo que o indivíduo fosse um escravo na prática. Agora, para Hegel, a liberdade requer uma transformação fundamental da relação senhor-escravo. E essa relação pode ser alterada de várias maneiras, incluindo as seguintes. Primeiro, na morte do escravo. Segundo, através da autoconsciência do escravo, através do objeto que ele produz com seu trabalho. E, inclusive, o filósofo Georg Lukács leu isso como a autoconsciência enquanto força revolucionária. E terceira forma de mudar essa relação entre senhor e escravo seria através de uma relação igualitária em que um não é mais senhor ou escravo do outro. Nós podemos dizer que a visão de Marx sobre a realização da liberdade através da história não difere da visão de Hegel devido à atenção maior que Marx dá aos fatores econômicos, ou devido aos seus estudos da economia política moderna, ou então devido à crença de que a libertação reside em fatores econômicos. E por que a visão de Marx não se difere muito da de Hegel? Porque essas características já se encontram de maneira mais ou menos clara na própria obra de Hegel. A diferença entre Hegel e Marx reside no maior papel explicativo ou na prioridade dos fatores econômicos em relação a todos os outros, assim como uma crítica maior à economia política. Agora, a ideia principal, no entanto, já está presente em Hegel. Este episódio de hoje ficou um pouco maior que de costume e também um pouco mais complexo. Mas vamos fazer agora um breve resumo do episódio a fim de que nós consigamos encaixar melhor um pouco do que nós vimos aqui. Nós vimos inicialmente que o idealismo alemão é uma filosofia da liberdade. E o idealismo alemão também é a revolução expressa em forma de pensamento. E vimos também que os 4 principais filósofos do idealismo alemão são quem? Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Mas nesse episódio nós falamos apenas sobre Fichte e Hegel. A importância do idealismo alemão é quase tão grande quanto sua complexidade. E parte dessa complexidade pode ser explicada pelo fato de estes filósofos estarem tentando encontrar formas apropriadas de expressão para ideias que eram radicalmente novas. E nós vimos na sequência alguns temas sociais da filosofia de Fichte. Vimos que seu objetivo era desenvolver um sistema filosófico próprio, uma filosofia da liberdade,
inspirada nos eventos revolucionários na França. E Fichte era da posição que não podia haver nenhuma realidade independente de nosso pensamento, mas que os objetos considerados reais são criados pelo sujeito pensante. E nesse aspecto ele está radicalizando Immanuel Kant. Agora, a filosofia política de Fichte revela uma preocupação central com a liberdade. Sua obra e prática deixam claro que os filósofos não se limitavam apenas a interpretar o mundo, mas que vários deles também tinham o objetivo de transformar o mundo. Fichte também já via claramente que as relações sociais eram feitas pelos próprios indivíduos e, para ele, o momento presente era apenas como uma passagem para uma situação futura melhor. E Fichte se aproxima de Marx nesse sentido. Ao pensar sobre o progresso, Fichte faz até mesmo uma interessante defesa da revolução, dizendo que tudo aquilo que impede o desenvolvimento do espírito humano deve ser removido do caminho. E isso justifica as revoluções. E Fichte também, vimos, elabora um modelo de Estado ideal em sua obra O Estado Mercantil Fechado, em alemão, Die geschlossene Handelsstaat, afirmando que não deve haver pobres e ricos em um Estado racional e que o governo e a economia devem ser centralizados. Na sequência deste episódio, tivemos uma breve introdução a Hegel. Hegel é considerado o ápice do idealismo alemão e também o último dos grandes filósofos. E ele se tornou tão grande na história da filosofia que, depois dele, ninguém consegue fugir de sua sombra, no sentido de que não é mais possível dizer algo significativo sem se referir a Hegel de alguma forma, seja a favor ou contra. Nós tivemos uma breve introdução à dialética, à questão da historicidade na filosofia e também sobre a liberdade. Questões fundamentais e de grande influência na filosofia posterior, especialmente naquela de Karl Marx. E para finalizar, um tema que nós introduzimos logo no início deste episódio. É o seguinte: os tópicos que nós apresentamos neste episódio de hoje mostraram a preocupação dos idealistas alemães com a realidade. A famosa 11ª tese de Marx, a Feuerbach, deve ser então reinterpretada porque é falso generalizar a afirmação de que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo. Na verdade, eu acho até mesmo arrogante fazer tal afirmação, como se, em quase 2.500 anos de filosofia no Ocidente, ninguém jamais tivesse se preocupado em transformar sua sociedade até finalmente surgir Karl Marx no século XIX. E tal generalização é mais que arrogante, a meu ver. Ela é também ingênua e fruto de uma profunda ignorância da história da filosofia. O filósofo estadunidense Tom Rockmore também comenta sobre este equívoco generalizado de que apenas Marx estava interessado em mudar o mundo. Em seu artigo O Idealismo de Fichte e o Materialismo de Marx, ele afirma o seguinte, preste atenção nessa passagem, abre aspas, dentro da tradição clássica alemã, esse desejo era certamente compartilhado por, entre outros, Fichte e Hegel. O primeiro era um socialista e ativista social que estava interessado em elevar a consciência social para mudar a realidade social. O último argumentava que a teoria ou a compreensão teórica é necessária precisamente porque é o pré-requisito necessário para provocar uma mudança na sociedade. Fecha aspas. Então, como nós podemos ver, o idealismo alemão não se ocupou apenas de ideias ou de ideais. Há diferentes formas de idealismo, de modo que, nas obras de Kant, por exemplo, nós encontramos críticas ao que ele próprio chamava de idealismo, revelando que Kant não compreendia sua filosofia exatamente como aquele idealismo do qual ele buscava se distanciar. E Fichte e Hegel, idealistas alemães, mostravam interesse também pela transformação social, e podemos dizer que, sem eles, os movimentos emancipatórios dos séculos seguintes não seriam como os conhecemos hoje.
Então foi esse o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, inscreva-se em nossos cursos de filosofia. Os links estão na descrição deste episódio e também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, torne-se um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está também na descrição deste episódio, ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador www.apoia.se/Filosofia Vermelha. E outra forma fácil de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.